Lúcifer, mais uma vez, vai fazer Abrão de trouxa e levará a alma de Ló para a perdição. Mas é claro que Deus não vai ficar calado diante de tudo isso e vai castigá-lo. Halel vai se mostrar muito solícito depois que uma guerra começou entre as cidades de Sodoma e de Elão. Ele vai se oferecer para Abrão ir até a cidade de Sodoma atrás de Ló, para salvar ele e sua caravana. Porém, ele vai se aproveitar dessa visita a Sodoma para arrastar Ló para a perdição daquela cidade. Halel já está sabendo que Ló não deu ouvidos ao que Abrão disse sobre as maldades que tem naquela cidade e quais eram os devidos cuidados que ele teria que ter. Halel vai se aproveitar e muito disso. Na conversa com Abrão, Halel vai revelar que ele pode ir buscar Ló. Abrão vê aí um fio de esperança para que Ló se salve daquela guerra. Ele então pergunta se Halel faria isso por ele e tentar convencer Ló de voltar. Halel diz que é claro que sim, e explica que ele conhece muito bem o Vale do Sidim, que é onde ficam as duas cidades que estão em confronto. Sarai, que estava por ali também, diz que pode ser que Ló ainda não tenha noção do perigo que tem naquela cidade. Mas Abrão já olha por outro lado e diz que às vezes Ló sabe desses perigos, mas que ele não quer abandonar os seus bens, mas que é fundamental que ele e os outros deixem tudo para trás e voltem o mais rápido possível. Halel diz que é para Abrão ficar tranquilo, que assim que ele chegar lá, ele vai encontrar Ló e pedir para que ele e todos da caravana voltem o mais rápido possível. Abrão diz que não sabe nem como agradecer tudo que Halel está fazendo por ele e por sua família. Halel, bem sonso, diz que ele tem que agradecer por Abrão ter salvo a vida dele e que agora está na hora dele retribuir. Abrão, então, mais uma vez, cai na onda de Halel. Mas Deus, é claro, não vai ficar calado diante de toda essa maldade que Halel planeja para cima de Ló. Ele vai colocar a sua mão protetora diante do sobrinho de seu prometido, para que nada aconteça com ele enquanto dure esse confronto entre Sodoma e Elão. E ainda mais casamentos vão acontecer, mas dessa vez com um casal bem improvável, que ninguém imaginava. Mas esse casamento improvável vai despertar a fúria de uma certa pessoa, que não vai deixar este casamento acontecer em paz. Uma passagem de tempo acontece e Abrão se vê mais próximo de aceitar a proposta de Sarai dele ter mais uma esposa. Tudo por causa de um bebê misterioso. Além disso, em Sodoma, Ló vai ser encarado pelos moradores e vai estar prestes a perder a sua vida. Quem também está nessa situação é a rainha Jaluze, que vai confrontar o rei Quedorlaomer, mas vai acabar se dando muito mal. Vale lembrar que a única história que está citada na Bíblia
é a história de que Ló está no meio de todo esse confronto entre a cidade de Sodoma e de Elão, e que Abrão fica sabendo e tenta arrumar um jeito de ajudar o seu sobrinho. As outras histórias, a Record resolveu produzi-las por conta própria. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que Ló vai ser salvo por Abrão ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Acontece uma passagem de 4 anos na novela. Ainda nos Carvalhais, que a caravana de Abrão está, um novo casal surgiu. São eles Mical e Manre, que antes se detestavam e ficavam se implicando. Mas eles acabaram se entendendo e vão se casar. Quem não vai gostar nada disso é Gad, que é apaixonado por Mical. O rapaz promete não deixar esse casamento ser um sucesso e infernizará a vida dos noivos. Abrão é quem vai realizar este casamento. No meio dos Carvalhais, todos se aglomeram para acompanhar o casório. Mical e Manre já estão no altar e parecendo estar bastante felizes. Mas quem não está nada alegre com tudo isso é Gad, que também está presenciando toda aquela cena e está prestes a fazer uma loucura. Abrão então começa dizendo que hoje eles têm que celebrar a união de mais um casal que essa caravana uniu. E nada melhor do que fazer isso diante do Senhor. Todos ficam emocionados com as palavras de Abrão. E o patriarca já parte para as perguntas. Ele pergunta se os noivos estão de acordo com essa união. Rapidamente, Mical e Manre confirmam. E Abrão parte para a pergunta final. Ele pergunta se alguém tem algo contra este casamento ou cale-se para sempre. Mical, sabendo do que Gad é capaz de fazer, fica encarando ele, fiscalizando para ele não fazer nenhuma besteira. Gad encara ela de volta, mas não faz nada. E Abrão finalmente casa os dois. Mas depois desse casamento, Gad vai conversar rapidamente com Mical. A moça não gosta da presença dele, mas Gad diz que só foi ali para parabenizá-la pelo casamento. Mas ele diz que garante que ela não vai ser tão feliz assim. Mical diz que se Gad tentar fazer alguma coisa, ele é um homem sem vida. Gad não vai se ver ameaçado por Mical e nem vai dar bola para ela. Depois de tudo isso passado, Abrão aparece para visitar Gael, o filho de Adália. Ele vai acompanhado de sua esposa e ao pegar o menino no colo, ele se sente diferente, como nunca antes. Sarai acaba percebendo isso e pergunta o que foi. Abrão diz que ele não sabe, mas que quando ele pegou Gael em seus braços, ele se sentiu diferente. Parecia que ele era mais forte. Sarai abre um sorriso e diz que esse é o sentimento de pai. Abrão olha com os olhos arregalados para a sua esposa
e repete a palavra pai. Sarai confirma e diz que ser pai e mãe é sentir que é muito mais forte do que realmente é. Sentir que pode muito mais. Abrão diz que esse sentimento é inexplicável. Sarai diz que sabe bem, mas que pegar o seu próprio filho no braço deve ser melhor ainda. Os dois ficam em silêncio por um instante e Sarai fala para Abrão arrumar mais uma esposa. Abrão, dessa vez, não vai cortar o assunto logo de cara. Ele pensa um pouco, mas logo fala para Sarai não insistir nesse assunto. Sarai diz que ela não vai insistir, mas pede para Abrão pensar nesse sentimento que ele teve e que se ele se casar de novo, ele pode ter mais e mais desse sentimento. Abrão vai se sentir bastante balançado. Já na cidade de Sodoma, Ló está com bastante medo. Isso porque mesmo depois de tanto tempo na cidade, ele ainda não conseguiu fazer muitas amizades. E em meio ao confronto que está acontecendo, os moradores da cidade não tiram o olho da fartura do sobrinho de Abrão. Aila já vai ficar histérica, porque ela não vai aceitar que ninguém pegue o que é deles. Mas Ló vai tentar contornar essa situação, mantendo a calma e não arrumando confusão. Já no palácio da cidade, Jaluze não dá o braço a torcer para Quedorlaomer. Ela não vai desistir dessa guerra até que o rei de Elão mude as suas propostas de impostos. Bera vai até tentar alertar a sua irmã do perigo que eles estão correndo em confrontar o rei de Elão. Mas isso não vai adiantar nada, porque a rainha tem um gênio forte e não aceita perder. Mas eles não imaginavam que do lado de lá, na cidade de Elão, o rei Quedorlaomer iria estar mexendo seus pauzinhos para também contra-atacar a cidade de Sodoma. Esse confronto vai se tornar maior ainda. Já na Bíblia, nós sabemos que o Senhor anunciou a Abraão a destruição de Sodoma e de Gomorra, por serem cidades dominadas pelo mal e pela perdição. Abraão intercedeu pelo povo diversas vezes junto ao Senhor, pedindo que livrasse toda a cidade da destruição. O Senhor respondeu que a não destruiria por amor aos 10 residentes, os 10 justos, caso houvesse. Mas, posteriormente, a cidade foi destruída por fogo e enxofre. De acordo com as escrituras sagradas, Ló recebeu a visita de 2 anjos e ainda o hospedou os 2. Pouco antes de se deitarem, os anjos orientaram a Ló que juntasse a sua família e partisse daquela cidade, porque a cidade estava prestes a ser destruída. Neste momento, um grupo de homens bateu à porta da casa e disseram a Ló, assim que os atendeu, que queriam conhecer os homens que viram entrar naquela casa. A fim de acalmar os homens, Ló ofereceu suas 2 filhas virgens para que eles fizessem o que bem entendesse e pediu que não fizessem nada com os homens, pois eram anjos. O grupo não concordou
e tentou arrombar a porta. Foi neste momento que os 2 anjos puxaram Ló de volta para dentro da casa e cegaram os homens do lado de fora, para que não vissem a porta. Em seguida, eles orientaram a família a partir daquela cidade e disseram para que, no momento da fuga, eles não olhassem para trás, porque senão eles virariam estátuas de sal. Os noivos das filhas não quiseram ir e partiram Ló, sua esposa e as 2 filhas. Mas Aila, que é citada na novela, desobedeceu a ordem dos anjos e ela acabou olhando para trás e imediatamente virou uma estátua de sal. Ló acabou ficando viúvo e depois de muito tempo ele passou a viver em uma caverna com as suas 2 filhas, convivendo com a dor de ter perdido a sua mulher. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!